Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, agora são exatamente 11 horas 2 minutos. E para quem ainda não me conhece, Porta 1, Setor 2. Meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Reconhece onde estou? E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, vamos lá então, estou saindo aqui do bolsão do aeroporto. Não estava fazendo plantão, muito menos jogando truco aqui com os guris, ou nada parecido com isso. Isso aqui foi o ponto de encontro que eu fiz com o Eduardo, do canal Viajando e Farofando, que tá ele, ó. Do canal Viajando e Farofando, seguidor desse canal, é membro desse canal, que foi o meu ilustre convidado de hoje para participar do podcast Sem Pauta e Sem Vergonha. Ele é de Canoas, eu da Vila Nova, a gente marcou no meio do caminho um ponto de encontro, e aqui foi sorteado do dia, o bolsão do aeroporto. Trocamos uma ideia, agora são 11h04, foi um papo sensacional, eu espero que vocês gostem. Enquanto a gente finalizava os nossos ajustes ali, eu ia no banheiro, passava raiva vendo os colegas jogando carta. Eu liguei o aplicativo para entrar na fila, né, porque aqui tem uma fila virtual, e tocou um tururu, que não é de se espantar, porque a fila estava de 70 carros, mas tocou um tururu para Vila Cruzeiro, Padre Nóbrega, bem no meio da Vila Cruzeiro lá, 37 pila viagem para 17 km no X, 37 pila para 17 km no X, que eu estou indo buscar agora aqui no setor 2 do aeroporto, da área de embarque dos aplicativos, e começar assim a minha jornada do dia de hoje. Então vamos lá então, para cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! É por aqui? Isso, é mais à frente. Bem à frente. Bem à frente? Isso, é bem à frente, pode seguir. O mapa tá marcando aqui 854. 4? Não, Ah não, então só me avisa então. é que ela segue, né, a obra nova. Sim, é que vocês marcaram aquele ponto ali. Só se tem outro segundo. É. O de 8 e 54 aqui é que tem lá de casa. Lá de casa a gente fala 27. Depois vai virar lá na avenida. Sabe? Você tem que ver um número. Você tem que ver um número diferente. Esse louco de lá eu coloco. Agora é só descer a luz. O cara no shopping. Vai pra cá. Nossa, acho. É, tem que descobrir o número da casa de um vizinho. Lá de Difícil casa esse eu faço. biquinho aí, o outro ali. Ali naquele carro ali. O próximo carro lá? Isso, é. Por aqui? Ah, Feito então, pessoal. Vou abrir o porta-malas ali, pegar a mala de vocês. Tá bom, obrigada. Tenham um bom dia aí, uma ótima semana, viu? Também. Bom carnaval. Não sei se são do carnaval, eu não sou do carnaval. É, mas tá aí, né? Tá batendo na nossa porta. É, sem dúvida. Tchau, tchau. E aí, me digam aí, será que foi sem querer que ele errou o número? Aqui não é do 854, nem aqui nem na China. É 200 e pouco. Ele marcou 854. Ah, mas então tem dois 854. Não, ele marcou lá em cima para que é a parte loteada da vila, né? Mas tá tudo certo aqui, eu já tô saindo aqui na frente da Cruzeiro do Sul.
Nada de mais, nada de menos também, mas o pessoal faz isso. Já aconteceu contigo também? O pessoal morar dentro de um beco, de uma vila e marcar um endereço próximo e chegar na hora, o aplicativo errou. Não, o aplicativo não errou. Tu que tá tentando me enganar, ô merda. Enfim, tudo certo, nada resolvido. Casalzinho de boas, tirando esse fato, né, no final aí que não deu problema algum, na verdade, vamos combinar. Vou pegar agora a Monique aqui na Pampa para levar ali para Oscar Bittencourt no Menino Deus. Tá ruim, Patinho. Comportamento do passageiro. Conversa. Outro. Atraso também. Gabarito. Como é bom, né? Essa coisa de tipo, nunca mais na vida. Bloqueado com sucesso. Toda atrapalhada, senhora. Toda atrapalhada. Toda atravessada. Toda, sabe? Só não me pega o túnel, diz ela, que ele tá parado, tá fechado. Tem obra ali, não sei o que, uma pista liberada e não sei o que. Isso é engraçado, senhora. Peguei o túnel hoje de manhã, não tinha ninguém. Era eu e mais 2. Não, porque tá aqui, ó, tá na internet, não sei o que, bababá, porque eu vi. Desde as 9 da manhã tá tudo parado. Sim, senhora, a senhora tá enganada. Não tô enganada, nada. Quem tá enganado é a notícia, então, não sei o que, tá duvidando de mim. Daí eu lê a notícia pra mim, senhora. Daí ela lê a notícia. Obras no Antônio da Conceição, não sei o que, bababá, pista da esquerda, não sei o que, bababá, no sentido centro-bairro. Tá aí, senhora. Nós estamos indo no sentido bairro centro, senhora. Eu tava vindo da Padre Cacique pra Hoffman. Não, mas o teu colega me falou. 27 pila pra onde? Pra 19 de fevereiro, hoje é 12 de fevereiro, vou demorar 7 dias pra chegar lá, será? Pegar na Cristóvão, levar lá pro Mário Quintana. Daí, mas o teu colega me disse que centro-bairro é esse sentido aqui. Eu disse, não, meu colega então tá enganado, senhora. Então é o teu colega que tá enganado. Pra que tudo isso? Entrei no túnel da Conceição vazio. Agora, o sentido centro-bairro, chegada de Porto Alegre, realmente está tudo parado. Alerta de tranqueira, então, para que... Tudo bem, tu vai estar vendo esse vídeo, mas segundo a notícia que ela leu ali, no Poa 24 Horas, eu acho que é isso. O Poa... Enfim, esses sites de notícias aqui da região. Porto Alegre 24 Horas, vamos ver isso aí. Uma semana de obra na saída do túnel. E realmente, eu fui para o aeroporto hoje mais cedo, porque eu fui gravar lá o podcast com o Eduardo, e a tranqueira estava na entrada de Porto Alegre pela Castelo, e o túnel todo parado. Porque tem uma obra ali que eu vi ontem, realmente, a faixa da esquerda da Sarmento ali, acho que é recapeamento que estão fazendo. E daí, tá um caos. Mas a dona, não vou falar o nome dela, agora eu vou começar a evitar falar o nome das pessoas, e chamar de velha também. Não vou dizer que era uma velha. Não era uma velha, era só uma senhora de... né? Idade um tanto quanto avançada, mas não era velha, não fui eu que disse. Tava atravessado, tava mal-humorada, sei lá, acho que não resolveu os problemas dela lá. E queria descontar em alguém, né? E sabe pra quem sobra nessas horas, né? Pra tu mesmo, meu bruxo. 25 para 1 da tarde. Cada vez que eu venho pra cá tem condomínio novo na Protásio Alves. É impressionante. Eles ali pelo jeito são novos, né? Ali na adiante. Ali. Sim. Eles ali não tinha visto ainda. Sim, isso aqui não tinha visto também, ó. Porto, o que é isso aqui? É tudo Porto o nome deles, né? Residencial Porto Dom Feliciano. Mas todos eles são Porto em alguma coisa. Eu já peguei a referência. Essa escola aqui à esquerda, sabe? Pode me deixar ali na faixa. Segurança. Viu? Nem demorou tanto tempo assim. Foram só uma meia hora, não deu 7 dias. Então, bom trabalho pra senhora, uma ótima semana. Eu não quero sair daqui não. Tá quente, né? Tá quente e tem turbo, olha só. Nem sabia do tal do turbo, aquele mentiroso. Feito, tchau. Show de bola, trouxe uma senhora aqui se preparando para o retorno das aulas. Vitor Isler.
Olha aqui, ó. Pra onde nós vamos? 11 pilas, não. Buscar em 2 ruas de área de risco, não. E aqui dentro do bairro, agora eu pego pra sair. Turbo, eu nem sabia que existia isso ainda. Esses dias teve, na verdade, eu nem comentei porque... pra mim é perda de tempo esse turbo por hora aí, é só... Normalmente é só na região central lá. Só consegue fazer uma corrida, porque... Toda que tu pega, tu sai de lá. Daí tu não consegue voltar em tempo pra pegar uma segunda, por exemplo. E agora tem aqui na periferia, digamos assim, né? Periferia, eu tô aqui no bairro Mário Quintana, zona leste da cidade, e o turbo tá aqui, toda a cidade. Enfim, não deu 7 dias depois, isso que eu queria falar. 7 dias depois, chegamos em 19 de fevereiro. No caso, a rua, tá? Mostrar pra vocês o nome do meu passageiro. Se eu faço isso, eu sou cancelado na internet, né? Estão vendo aí? Gordinho. Cancelou? Ah, não, eu que... Puta, iniciei a corrida sem querer, tio. Puta, que merda. Bem... Agora tem que achar o gordinho. Apaga o corda. Tá aqui no porto esse... O condomínio esse que eu passei antes com a passageira. E agora, se o gordinho não tá aqui, eu tô ferrado. Aquela Denise, não. Eu iniciei a corrida sem querer. O endereço é esse aqui, Porto Dom Feliciano. Vou mandar mensagem aqui, cheguei. Puta, eu iniciei a corrida, tio. Que merda. Não se faz isso, Daniel. Deu certo, o gordinho chegou. Um aborrecente de merda, seus 20 anos de idade. Nem gordo era, na verdade, quem chamou foi a mãe dele. Tá tocando quanto... Inacreditável quantidade de desaforo, tá tocando no Comfort. Já recusei umas 10 corridas, tô aqui no Elefantinho. Vim aqui mijar, trouxe ele aqui pra perto. Uma em cima da outra. E... Eles estão provavelmente, aquele condomínio que eu passei lá, o Dom Feliciano, Porto Dom Feliciano, deve ter sido entregue recentemente. Eles estavam ajeitando o apartamento. Daí veio o pai do gordinho e o gordinho, que não era gordinho porra nenhuma. Um velho, sem camisa, o pai no caso. Ele agarrado numa lata de tinta e uma Akita, pode ser? E como eu já tinha até iniciado a corrida, não ia cancelar porque não ia ganhar porra nenhuma. Ia ter que cancelar e correr o risco de ser avaliado, né? Mal, por não ter feito a viagem e me incomodar com a Palmira. Nesse caso, o máximo que eu vou receber é uma nota 1. Isso é o de menos, não vou nem olhar isso aí, não me interessa. Mas o que aconteceu? Daí que ele queria entrar agarrado na lata de tinta. Eu disse, não, coloca no porta-malas. Não precisa, vai no colo. E eu preciso só um pouquinho, por que eles não colocam no porta-malas? Daí ficaram se discutindo, colocaram no porta-malas. Daí embarcou só o gordinho e o pai dele não entrou. Eu olhei bem nos olhos desse. Tu tá falando sério, cara? Tu queria mesmo embarcar no meu carro com uma lata de tinta aberta pela metade? Dele, olha o que me respondeu. Não, eu não queria, quem queria era ele. Ele quem? Perguntei. Meu pai. Como assim? Foi ele que pagou a corrida? Eu disse, não, só um pouquinho, meu amigo. Acho que tu não entendeu a pergunta que eu fiz. Quem foi que embarcou no carro? Ele disse, quem embarcou fui eu. E tu queria embarcar com uma lata de tinta abertas? Ele ficou parado, os olhos arregalados. E não me respondeu nada. Até agora. Eu já encerrei a corrida já faz uns 10 minutos. Depois que eu larguei ele lá, eu vim aqui pra... mas só toca merda, tchê. Tá com dinâmico, tá tocando como se não houvesse amanhã e tá pagando 2,20 km. Não, agora tem que pagar 3,50. Não. É aquela coisa da mentira, sabe? Dinâmica, tudo no mapa, turbo, e daí tu vai procurar cadê o turbo que tava aqui, cadê a dinâmica que tava aqui, não tem, é tudo ilusão pra iludir novato. Tá tocando curta como se não houvesse amanhã. Todas essas aqui eu faria em qualquer outro momento. Mas agora eu quero pegar uma coisa de 30, 40 pila. Ou tô errado aí? 1,43. Alerta para cenas repugnantes. Olha só a ventania. Só um pouquinho que o Sportzinho se atravessou aqui. Olha só a ventania. Agora eu vou almoçar. Não dá pra ver aqui, né? Mas tá saindo um monte de folhas daquelas árvores aqui na frente. Eu cancelei 2, agora vai demorar mais tempo ainda.
Cancelei uma e recusei outra. Tô aqui na Camacuã, 2h09 da tarde. Faz tempo que vocês não veem alerta para cenas repugnantes, né? Que é a mesma comida ainda, desde sempre. A impressão que eu tenho é que eu tô num looping. Vocês já viram Dark? Série Dark no Netflix? Fica a dica. O cara não tem minuto de sossego, gente. Hípica. Não falei, né? Tô aqui na rua Camacuã, zona sul de Porto Alegre, 2h10. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. A diferença entre esse calorão e um dia de chuva é que esses calorão só acontecem em 2, 3 semanas, quando muito 4 do ano, né? Assim, calorão de hoje. Hoje tá fazendo... Acabei de aceitar uma sem querer aqui, mas vou fazer. Acabei de almoçar também, tô guardando aqui, ó. Ia só devagar enquanto falava. Roto 2500, Sandra. Vou mostrar pra vocês, só pra dizer que eu não tô mentindo. Olha só. Tá fazendo 36 graus no aplicativo, com sensação de 39. Não sei se dá pra ver aí. Um abraço pra aquele colega filho da puta que um dia sugeriu que eu inventava a temperatura no Logan. Vocês lembram disso? Ah, lembrei agora dele assim como quem vai a merda. Que bom que eu já esqueci. Filho da puta mesmo. Fofoqueiro. Sem vergonha. Pior que volte e meia ele cruza comigo na rua. Há faz tempo, por sinal, que não passa. A diferença entre isso aqui e uma chuvarada, pra onde eu vou levar essa coisa? Isso aqui é 8 pila, R$3 o km, pra Venceslau 1086. É o prédio aquele verde na frente do passeio, né? Não, 1086 é o condomínio aquele que tem lá da Smart Fit. Se não me engano é o condomínio Venceslau Escobar. Um abraço pro Rodrigo, que participou do podcast que vocês viram ontem. Ele é impressionado, ele fica impressionado. Ontem me mandou um áudio perguntando qual é a técnica que eu uso para decorar os números e as alturas das avenidas, né? 1086, aquele condomínio que tem ali do lado da Smart Fit na Venceslau, bem na frente do condomínio que tem do lado da rótula, assim, entre a Coronel Massot e a Folha da Tarde. O calorão só acontece lá no máximo em um mês, ou 4 semanas, mesmo que não sejam consecutivas, né? Chuvarada pode acontecer toda semana, em todas as semanas do ano. Pelo menos um dia com chuva forte. Deveria pelo menos chover, né? Em algumas épocas chove mais, outras épocas chove menos. Estamos numa época de seca, por sinal. Faz dias que não chove valendo, né? Por que eu tô falando isso? Todo mundo sabe que em dia de chuva, na teoria, a gente tem mais demanda e tal. Tem tarifa dinâmica, os passageiros já estão acostumados. Porque dia de chuva não dá pra pegar Uber, que é muito caro, não sei o que, bababá. Agora eu tava falando com um rapaz ontem, com dois que me comentaram, mas faz meia hora que eu tô tentando carro e não consigo. Ontem? Se eu não gravei ontem, porque ontem era dia de podcast, eu não gravei. Ontem, quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu até comentei, cara, pra mim, na minha opinião e na minha experiência como motorista de aplicativo, um calorão desse calorão, 36 graus, com sensação de 39. Tá insuportável ficar na rua. De fato, insalubre. Ele fomenta muito mais a demanda do que a chuva, né? Porque o calorão, as pessoas saem pra rua, daí se dão conta que tá quente, pede o aplicativo. A chuva, as pessoas dão uma segurada, né? Quando podem, é verdade, né? Na hora que tem que ir embora, tem que ir pro trabalho, tem que voltar pra casa, daí beleza. Por isso que sobe o preço, aumenta a demanda, aquela coisa toda, tarifa dinâmica, não sei o que, blá, 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 blá. Mas na minha opinião, fatores naturais de aumento de demanda, o calor aumenta muito mais. Tá tocando como se não houvesse amanhã, desde ontem, ou pelo menos desde terça. Uma em cima da outra, só comfort. Com um monte de desaforo, é verdade. Os estagiários nos tirando para bobalhão, é verdade. Mas não para de tocar. Sabe qual é a explicação para isso? Calorão. As pessoas não andam 2 quadras a pé, né? Não querem
E agora, por exemplo, tem que pegar a senhora ali. Bom, pelo menos ela tá na frente. Pior se ela estivesse lá dentro no shopping. Esse shoppingzinho é terrível de manobrar aqui. Tá ali na frente, ela tá vindo, ó. Não sai no sol porque, né? Às vezes sai na chuva, mas não estão saindo nesse sol. Porque é muito quente, realmente é muito quente. Enfim, só queria compartilhar isso com vocês. 2h20 da tarde. Ainda estão, né? Até 2 dias atrás tá grudento ainda. Ah, sim, tem que cuidar pra não ficar grudado no chão, né? Agora já deu a secada. É aqui, né? Isso. Feito Muito então, obrigada, uma boa viu? tarde pra ti, uma ótima semana. Obrigada. Obrigado. Tô tentando ver o nome para ter certeza que é Venceslau Escobar, esse condomínio aqui, mas é exatamente o que eu pensei. Então eu quero falar rapidamente sobre isso e encerrar esse assunto por hora. Ontem à tarde o Rodrigo mandou uma mensagem justamente perguntando... Rodrigo, o rapaz que participou do podcast, que vocês devem ter visto ontem, né? Se não viram, Rodrigo e o Lucas, uma dupla de amigos, motoristas de aplicativos, que me acompanham e tal. Se não viram ainda, dê uma olhadinha lá, fica a dica. Foi bem bacana a conversa. E daí ele disse que ele fica de cara que eu dou nome pros postos, né? Que eu nomeio os postos de gasolina, que eu sei o número dos prédios, o nome dos condomínios. E ele perguntou qual é a técnica que eu uso para decorar. A pergunta foi específica. A numeração é saber, por exemplo, que o número 4.000 e pouco da Protásio Alves fica no bairro Chácara das Pedras, né? Daí eu respondi para esse cara, primeiro, não tem técnica nenhuma, né? A única informação que eu tenho, na verdade, eu já compartilhei isso com vocês, é que existe um critério em Porto Alegre que a numeração ela cresce no lado direito, é o lado ímpar, à medida que a rua cresce, né? No início, a partir do início dela, o lado direito da rua vai ser o número ímpar e o lado esquerdo vai ser o número par. E que todas as ruas têm início no ponto mais próximo do rio, tá? Então é fácil de decorar, por exemplo, que todas as avenidas de Porto Alegre, ou só a grande maioria das avenidas, aquelas que são ditas troncos, né? Protásio Alves, Assis Brasil, Padre Cacique, essas aí todas, Borges Medeiros, elas começam no centro, então o início delas é todas no centro. Então o lado ímpar vai ser sempre sentido centro-bairro, o lado par vai ser o contrário, tá? Então isso é fácil de decorar. Agora, como é que eu sei que a Protásio 4.000 é no Chácara das Pedras? Decorando, não tem técnica para isso. Eu sei de ir lá toda semana e ver, 3.000 é como é, 3.900 e pouco é a Complex, na esquina da Carlos Gomes, por exemplo, tá? 4.000 não sei o que é decorando, não tem, né? Nome de condomínio, decorando. Eu sou curioso, eu presto atenção. Pessoal, este é o meu trabalho, eu não tô aqui a passeio. Sacou? Acho que essa é a mensagem. Este é o meu trabalho, eu não tô aqui a passeio. Se tu acha supérfluo, desnecessário, uma bobagem saber número de rua, número de prédio, é a tua opinião. Mas eu, como motorista de aplicativos que tem que carregar as pessoas de um lado para o outro, eu acho importantíssimo saber que o 1823 da Venceslau, por exemplo, é o Shopping Passeio Zona Sul. Tá aqui, ó. Tá escrito. Eu tô indo buscar no 1823. Mas eu sei, não tá escrito que é Shopping Passeio Zona Sul. Apesar de eu já ter visto pelo mapa. Mas eu sei que o Shopping Passeio Zona Sul é o número 1823 da Venceslau. Como que eu descobri isso? Porque eu já fui lá N vezes. Eu decorei, porque eu acho importante isso. Então a mensagem é: isso aqui, pelo menos para mim, talvez para ti não seja, né? Isso aqui é minha profissão, isso aqui é o meu trabalho. Eu não tô aqui a passeio. Então eu acho importante sim entender tudo isso que envolve esse meu trabalho, essa minha rotina. Enfim, pegar agora aqui passageiro Thomas do passeio para levar ali pro Jardim Isabel. 2h30. Outra coisa que eu utilizo ao meu favor para trabalhar aqui é a questão dos filtros, né? Que o aplicativo da Uber me oferece. Primeiro, mais importante, filtrar dinheiro, né? Desde que existe essa ferramenta, não vou dizer que desde que existe essa ferramenta, mas há muito tempo
de forma consciente, eu não ligo o dinheiro, por exemplo, e não percebo nenhuma diferença em ganhos e tal. Apesar do que muitos falam. Trabalho em Porto Alegre, tá, pessoal? De repente, para quem trabalha em lugares mais menores, cidades menores, ou mesmo na região metropolitana de Porto Alegre, em regiões que tem menos movimento, menos demanda, talvez o dinheiro faça falta, né? A opção aceitar dinheiro faça falta. Em Porto Alegre, na minha opinião, não faz, eu já estou convencido disso. Segundo filtro que eu uso, o outro filtro que eu uso, daí eu preciso ser diamante ou platina para isso, porque é só nessas categorias que ele é oferecido, é o filtro de região, né? Eu posso, durante 6 horas por dia, simplesmente dizer que eu não quero trabalhar em qualquer região diferente de Porto Alegre, por exemplo. Com um simples objetivo: não receber ofertas para fora de Porto Alegre. Porque mesmo que eu receber, eu não vou fazer. Então, neste caso, eu não recebendo e não recusando, a minha taxa não cai. Sacou? Também assim, eu consigo de alguma maneira segurar minha taxa de aceitação. Outro dia alguém me falou: que tu aceita tudo, por isso que tu é diamante. Não aceito tudo. Não aceito tudo mesmo. Mas não aceito tudo mesmo. Eu não aceito tudo mesmo valendo. Só que eu não recebo um monte de oferta de dinheiro, por exemplo, para recusar, então eu não recuso essas aí. Não existe essas recusas, não existem para mim. A partir de agora, durante 6 horas, agora são 5 para as 3 da tarde, provavelmente até a hora que eu finalizar, eu já estou com a preferência de região ativada. Então não vai vir mais Cachucha para mim hoje, não vai mais vir Alvorada, não vai mais vir Viamão, não vai mais vir Canoas, porque se vier eu vou recusar. E se eu recusar, minha taxa vai cair. Então, nesse caso, eu não vou receber essa chamada. Consequentemente, minha taxa em relação a estas chamadas não vai cair. Mas outro filtro que talvez seja o que eu mais sou dependente, entre aspas, do aplicativo em relação a... Eu não consigo ligar, por exemplo, ficar online sem filtrar a nota, né? Que é inacreditável o que a nota... Isso eu aprendi com o Marcelo no Fora da Curva. Um vídeo lá atrás, quando eu era novato, quando ele era novato também. Cada um estava começando essa jornada. Lá atrás, quando ele despontou como motorista 5 estrelas, aquela coisa toda. E ele defendia com unhas e dentes. E isso não tem nenhuma crítica, muito pelo contrário. Bom atendimento, excelência no atendimento, enfim, né? Para que tu chegue lá nas estrelas e tal. Enfim, nessa época... os programas de benefícios eram baseados na nota do passageiro e tal. Por exemplo, Uber 6 estrelas na época chamava, o que seria o Pro de hoje, tu tinha que ter nota acima de 4,95. Não é para qualquer nota acima de 4,95. Mas o Marcelo falava uma coisa, fala até hoje, ele filtra as notas dele e tal. Eu também. E que a frase que ele falou que a nota ela reflete exatamente o comportamento do passageiro. E eu concordo em gênero, número e grau com isso. É impressionante como a nota ela te entrega o que... Vamos ver qual é a nota da Andressa que eu estou buscando ali na Coab. 4,91, passageiro ok. 4,91, passageiro ok. Viagem com frequência, não vi quantas já ela tem, mas viagem com frequência suficiente para ter caído um pouquinho, não é perfeita, porque senão seria 5.0, e 5.0 já é atravessado também, porque eu não acredito que ninguém seja perfeito. Mas provavelmente ela não incomoda a motorista, ela não pede para... Até ela mora num lugar que o pessoal, na sua grande maioria, não gosta, mas eu não tô nem aí com isso. Ou seja, uma viagem de boas. A nota, ela reflete perfeitamente o passageiro. E eu só trabalho com com passageiros com nota acima de 4,80. Se possível, eu trabalharia 4,90. Como eu tô só no Comfort, eu acho que ainda seria audacioso demais colocar só 4,90. Daí sim, eu perderia só no Comfort algumas oportunidades. Agora sim, se eu tiver que trabalhar só com X, por algum motivo, Stephanie tá aí, por exemplo, né? Chegou amanhã.
Vai só no X. Pô, 4.9. Porque para cada uma corrida do Comfort tem 30 no X. Ou tô errado, né? Enfim, tudo isso desencadeou porque eu fui buscar uma 484 agora com raiva. Fui buscar uma 484 com raiva. Ali na BB, onde eu tava antes. E eu rodei 2 km para chegar lá, porque a viagem era lá para o Brasil e eu queria ir embora da Zona Sul, porque eu já tô há quase 20 minutos aqui. E a primeira corrida que tocou foi essa, que eu tô buscando 4 km. Tô buscando 4 km para levar pro Shopping Praia de Belas. E no X, porque o Comfort parou de tocar, ou eu fiquei de castigo. Ou ambos. Fui buscar 4,84 com raiva, sim, porque no momento que tu trabalha com 4,80 como teu teto, ou teu limite inferior, o 4,84 tá quase batendo lá, né? Vamos combinar? Eu cheguei, parei na frente da mulher, ela tava sentada na frente da bebê. Ela tava sentada na frente da bebê, olhando o celular. E ela continuava olhando o celular, eu parei na frente dela. E ela não... Até me viu, né? Porque ela não é cega. Só que ela não achou que eu fosse... O problema é meu, o carro adesivado, ela não acreditou que fosse eu. Não associou, né? Beleza, tudo certo. Isso aí tá tudo certo. Não é este o problema. Mas eu mandei 3 vezes, cheguei na 4ª, 5ª vez. Ela deve ter recebido notificação no aplicativo, se levantou, veio, olhou a placa e entrou. Ah, desculpa, eu não vi que era tu. Não, tudo bem, senhora. Tudo certo. Eu andei 30 metros, nem isso. Ai, moça, teu carro tá com cheiro de cola. Eu disse, cheiro de cola? É, o cheiro muito forte de cola. Tu deve estar sabendo do que eu tô falando, sim. Não, eu não sei. Cheiro de cola? Como assim cheiro de cola? Cola de sapateiro? Isso, cola de sapateiro, sim. Não. Da onde cheiro de cola de sapateiro? Ai, não é possível que tu não esteja sentindo isso, não. Nem eu, nenhum dos meus outros passageiros. E se sentiram, não me falaram. E se tem o cheiro de cola, eu não sei. Ai, desce, para, que eu vou descer. Tá bom. Larguei ela no portão do lado e não ganhei porra nenhuma pelo deslocamento, porque eu tive que cancelar a corrida. Eu iniciei, né? Cheguei a iniciar a corrida. Não ganhei porra nenhuma. Pensei, puta que pariu. O Marcelo tinha razão. Eu tinha razão. 4,84 não dá pra buscar. Não vão perder meu tempo, mas era uma viagem ok. Era 40 pilas lá pra São Brasil. Eu ia embora, eu voltar lá pro Vucu Vucu. Mas 4,84, ninguém chega no 4,84 à toa, né? A mulher deve ser muito exigente, ela deve fazer isso com todo motorista, deve achar pelo em ovo em tudo que é viagem. Tudo que é viagem. Ai, porque eu tô indo pra uma consulta. Ela tá indo pro Medplex. Já deve estar indo agora, deve ter conseguido um carro mais cheiroso que o Moisés, sem dúvida nenhuma. E eu não posso fazer uma viagem inteira com esse cheiro de cola. Tá bom. Enfim, devaguei, cheguei. Cadê a Andressa? Quem vem que ela vai estar pronta me esperando? Ali tá ela, ó, de costas, porque ela imaginava que eu vinha do outro lado. E uma criança. Putz, tá tudo certo. Olá, boa tarde, Andressa. Sabe que a mulher me denunciou lá, tia? Que eu sou um cheirador de cola? Vai? Eu tô em cima da faixa de segurança do Shopping Praia de Belas, correndo o risco de ser multado, inclusive. Tirando foto pro estagiário com o taxista se atravessando em cima de mim. Mas eu queria dizer, coisa querida a Betina. 3 anos de idade ela tem, coisa mais educada. Filha da Andressa, que eu trouxe lá da Coab aqui pro Shopping Praia de Belas. De cara eu dei um adesivo pra ela ver se ela se comportava direitinho, coisa mais querida. E agora, na hora de descer, muito obrigado, moço, com adesivinho assim pra mim, ó. Ó, tem uma notificação do estagiário. Não, tira uma selfie, tá? Já tirei a selfie. 12h47 pra rodoviária, não. Enfim, daí eu fiz questão de perguntar, eu vi que a Andressa era gente boa, né? Sem ranço, sem unha grande. Eu disse, deixa eu fazer uma pergunta, por acaso tá sentindo algum cheiro de cola? Eu fiquei preocupado com isso. 27 pilas para Avenida do Forte, unidade. Eu fiquei preocupado com isso, de fato, né? Porque às vezes o cara tá dentro de um ambiente e daí tem algum cheiro que o cara se acostuma e não sente, não percebe, né? Ou tô errado aí? Eu perguntei pra ela, tá sentindo algum cheiro? Até lembrei do rapaz da tinta que eu carreguei mais cedo. Será que esse cara virou tinta, virou algum produto no carro e eu não percebi? Não, ele levou tudo no porta-malas. E não, eu não senti cheiro nenhum na hora também.
Eu perguntei pra ela, escuta, tá sentindo algum cheiro de cola? Ela disse, não, mas tá tudo normal, cheiro normal, não tem cheiro nenhum, na verdade, ela disse. Isso, que bom. É isso aí, não tem que ter cheiro nenhum mesmo. Quando muito, um perfuminho leve, alguma coisa assim que não te atrapalhe, né? Que não te incomode. Que é que eu uso a minha misturinha, por sinal tem que fazer nova. Ela terminou faz uns 3 dias e eu não refiz ainda. Eu uso uma misturinha, já falei várias vezes aqui, mas hoje é cheio de dicas, hein? Amaciante, álcool e água. Usa a proporção que tu quiser. Mas é o que eu aprendi lá atrás, é 40, 40, 20. 40% de amaciante, 40% de álcool, 70 ou 90, sei lá o que é. Esse álcool que a gente usava na pandemia, sabe? E 20% de água. Parece que tem um desses aí que não estamos vendendo. Não sei. Esses dias alguém falou, escutei alguém falar que o álcool tal foi proibido, não sei o que, porque isso, porque aquilo. Eu não tenho certeza. Daí, enfim, daí eu misturo e coloco aqui várias... Vocês já viram várias vezes eu colocando no carro, né? Quando muito tem que ter esse cheirinho assim, que não incomoda ninguém e tal. Enfim, então deve ser coisa da cabeça daquela senhora lá, atravessada, que estava procurando pelo ovo, de fato. Daí nessas horas tem que se dar conta de uma coisa, ó. Uma coisa que eu já aprendi, tá? Que o problema... Na maioria das vezes, o problema não é contigo. O problema é da pessoa que entrou atravessada. Ela que tá de mau humor com a vida. Não que eu não esteja, né? Não que eu não esteja apavorado, não que eu não esteja estressado, não que eu não esteja cansado. Mas quando tu tá embarcando um passageiro, ele chega cheio de ranço, o problema não é teu. Pelo menos por enquanto. Pode ser depois. O problema é do passageiro, que tá trazendo uma carga negativa, que ele tá trazendo de algum lugar, por algum motivo alheio à tua vontade. Então não te envolve. A melhor coisa que eu fiz foi a melhor coisa que aconteceu, na verdade, foi a senhora ter pedido para descer do meu carro. Depois eu fiquei pensando, que bom que ela pediu para descer do meu carro. Imagina fazer uma viagem de mais de meia hora que estava dando, lá para Cis Brasil, uma pessoa sentindo um cheiro de cola no meu carro. O pior não é sentir cheiro de cola. O pior é ela estar procurando pelo em ovo, porque ela estava procurando pelo em ovo. De repente... tem algum aroma aí que eu não identifiquei e tal, que incomodou ela. Talvez ela tenha um nariz mais sensível. E daí veio com esse papo, sabe? Achar, porque tem cheiro de cola. Pô, eu não sei nem como é que é cheiro de cola, tio. Né? O máximo que eu cheguei perto de uma cola de sapateira foi na tinta. Do rapaz que sim, ele queria entrar dentro do carro de tinta. De repente ele tava sujo de... De repente é isso. De repente ele tava sujo de tinta e deixou o cheiro no ambiente... que eu não percebi, ela percebeu. Tá respondido, o mistério tá aí. Só pode ser isso. E daí eu aprendi então, isso que eu queria dizer. Não se preocupe mais com esse tipo, não se estressa mais com os problemas dos outros. Não adianta que tu não tem solução, tu não vai resolver. Entendeu? O problema foi aquela senhora. E a melhor coisa que aconteceu foi até pedir pra descer no meu carro. Graças a Deus. Luísa. Então é isso. O cara tava sujo de tinta, vamos fazer essa versão da história que eu prefiro. E deixou o carro cheiro no carro e a mulher tem um nariz sensível. Ponto, assunto encerrado. Oi, a Luísa? Tudo bem? O cara não tem um minuto de sossego, tio. Paradinha aqui pra tomar uma água e mostrar pra vocês quem tá chegando. Quem tá chegando? Olha só quem tá chegando, vou mostrar pra vocês. Olha quem está chegando. Temporal. Segundo a moça do jornal... O jornal que tem de manhã na Globo. Bom Dia Brasil. 50 milímetros está previsto para cair em Porto Alegre hoje de tarde. Com vento. Realmente, desde que eu vim da Zona Sul até chegar aqui, na Avenida do Forte, parece que eu vim junto com o vento vindo. Só que é engraçado que para lá, no caso para o sul, tá claro agora. E as nuvens pretas estão no norte. Leitura que eu faço. Essas nuvens passaram por fora de Porto Alegre e estão indo em direção ao litoral. Leitura que eu faço. Mas eu não sou o Cleo Kuhn, né? Então bora esperar a viagem que vai me tirar daqui. Ou a chuva, vamos ver quem é que chega primeiro. Aí ó, chegaram juntas. Já tô aqui chegando pegar a Nilsa, a minha passageira. E quando eu tô parado ali na Avenida do Forte para acessar essa pé,
Caiu a bomba d'água. Pelo menos parou de ventar, não sei se vocês percebem as árvores tudo paradinha, ó. E espero que não venha granizo. Se for só água, tá tudo certo, até porque estão precisando. A cidade tá seca, o estado tá seco, já faz dias que não chove valendo, né? Mas que seja só água e nada mais. Ó, Bernardo, vou te deixar naquela próxima esquina ali onde tem aquela árvore, ó. O prédio que tu tem que ir, ele fica na calçada da esquerda, um pouquinho mais adiante, só que lá não tem acesso a carro nesse horário, tá? Beleza. Então tu imagina chegar de caminhão aqui. Impossível, não tem como, tá? Eu queria te dizer, eu não vim direto por causa disso. Perfeito, não, nem tenta. É naquela calçada ali, tá? Tá, beleza. É Na se- esquerda, né? Daqui olhando à esquerda. Tá. Feito? Uma boa tarde pra ti, uma ótima semana aí. Com certeza. Tchau. Santa Casa buscar. Onde é isso, tia? Marcou errado, com certeza. Ah, marcou muito errado. Ah, mas ele marcou muito errado valendo. Tá dizendo que a Santa Casa aqui tá marcando, mostrando na Senhor dos Passos. Mas o que é isso? Onde é que o cara tá aí? E o PIN dele, deixa eu cancelar isso aqui. Isso aqui é bug do aplicativo, com certeza. Deixa eu contar, isso aqui é o Dr. Flores, já viram, né? A ingenuidade do pessoal do interior é algo sensacional, né? Chega a ser comovente, às vezes, 36 pila pra Vila Nova, não. Tô recusando como se não houvesse amanhã, corrida para todas as pontas da cidade. Tá mais 7,25 agora, antes tava mais 10, antes de eu finalizar a viagem do Bernardo. Eu peguei esse rapaz agora, ele é motorista de caminhão de uma terceirizada do Zafari. Eu peguei ele lá no CD do Zafari, lá na Sertório, para trazer para uma consulta dentista aqui na Otávio Rocha. Vicente Monteja não. E daí a primeira pergunta que ele me fez quando ele entrou no carro: tu conhece esse lugar que tu tá me levando? Eu disse: olha, essa clínica aí que eu vou te levar, não, mas a rua Otávio Rocha eu conheço. Tu sabe se dá pra ir de caminhão? Ele me perguntou. Eu disse: como assim de caminhão? Por que tu quer ir de caminhão lá? Eu disse: ué, porque eu tenho um caminhão. Achei muito... Aí, ó, Marquês do Pombal dá pra ir. Pegar na Andradas, 22 pilinhas. Só que pra chegar na Andradas, qual parte da Andradas, porra? Andradas, bem onde eu tava ali, tio. Puta que pariu. Bem onde eu tava. Ah, tá dando 9 minutos pra fazer toda a volta de novo. Não. Bem onde eu tava, na Loma das Óticas. Tô aqui na sinaleira agora da Dr. Flores com a Salgado. Tentando achar uma corrida, ó. Me deixou off agora, porque eu cancelei 2 seguidas. Uma que eu tinha pego antes de começar a falar com vocês, para levar lá para buscar na Siqueira Campos. E essa agora que eu tinha que buscar ali na Andradas. Só que a volta 43 pila para Canoas, deixa eu filtrar aqui. Fiquei off, né? Daí agora vai vir todos os refugos da GPA para mim, porque quando tu fica off, as preferências de região, elas voltam, elas ficam desativadas, a preferência, ou seja, eu fico disponível para todo mundo, no caso. 53 pila para Nova Santa Rita, mas é muita viagem para fora. Agora vai vir todos os refugos pendurados. Eu tô filtrado 4.9 e só Porto Alegre. Deixa eu parar aqui para concluir esse assunto do Bernardo. Achei muito engraçado, porque, né, o cara é caminhoneiro, um cara simples e tal, não tá acostumado. E primeira vez que ele pegou Uber, segundo ele, e a ideia dele era vir de caminhão para Otávio Rocha. É muita ingenuidade, né? Cara, não para de tocar, me dá um respiro, por favor. Cara, que situação constrangedora. O senhor entrou no meu carro, ele tremia, uma garrafa de passaporte. Eu achei até que estava bêbado e bebendo a garrafa de passaporte, jogou a garrafa no banco. Primeiro eu já dei um grito: cuidado com a garrafa, eu disse: não, tá lacrado. Ele tremia assim, ó, com uma cara de os olhos bugalhados. Daí tá, se acomodou, colocou, demorou uma eternidade para colocar o cinto de segurança. Daí conseguiu colocar o cinto de segurança, daí ele ficou, relaxou, entre aspas, assim.
Abriu a boca. Ficou chateado. Eu até vou encostar aqui que eu quero finalizar essa história antes de pegar a Marisa. Tá ali na outra quadra, aqui na Duque de Caxias. Peguei o senhor ali no Jardim Botânico, bairro. Daí eu pensei, esse velho morreu, né? Eu fiquei cuidando dele, se de repente ele... Tá, não morreu. Não tá bêbado, ou pelo menos essa garrafa ele não tá bebendo ainda. E daí recebeu uma ligação. Não, mandou um áudio. Ô fulano, vamos cancelar aí porque a Rosa morreu. E desligou. Mas assim, tipo, foi uma situação... Não, essa mensagem que ele mandou, esse áudio que ele mandou não me chamou atenção. Não me chamou atenção. Pra mim era uma coisa que já tinha acontecido, sabe? A Rosa morreu. E daí tá, seguindo viagem e tal. De repente eu tô ali em Ipiranga, parado na sinaleira com o João Pessoa, pra acessar a direita. Ele assim... Meu rapaz, não sei como é que ele me chamou, rapaz. Perdi minha companheira. Ela morreu. Como assim? Eu fui lá visitar ela agora, tava morta na cama. Assim, hã? Agora? Agorinha, por isso que ele tava apavorado. Por isso que ele tava nesse estado. Tá lá, Marisa. Nesse estado choque, né? Choque. Essa noite meu companheiro vai ser este cachorro engarrafado. Marisa? Bom, depois eu continuo. Então, retomando e concluindo o assunto, eu fui a primeira pessoa que veio, falou fora da bolha do óbito da companheira, não era esposa. Eles não têm filhos, não tiveram filhos, pelo que entendi. Cada um morava no seu canto, no seu apartamento, no caso. Ele foi visitá-la hoje, encontrou morta na cama. E eu perguntei, tá, mas só um pouquinho, só não teve que chamar a polícia? Sim, a polícia acabou de chegar, por isso que eu tô indo pra casa. Cara, que loucura, eu nunca passei por isso. Já levei gente em velório, gente chorando, porque morreu alguém próximo, já levei. Já busquei em cemitério, pessoas que, né, se despediram. Já peguei uma moça dando gargalhada uma vez no cemitério, contei isso também, porque ela trabalhava como guia turístico do cemitério da Santa Casa. E daí ela se divertia, porque justamente o assunto na época foi justamente essa pauta, né? Ela tava toda serelepe, como diriam os velhos. Deu, mas desculpe te comentar contigo, mas não parece que tá sendo cemitério dela. Não sei o quê. Sabe que o meu trabalho é muito engraçado. Não sei, não lembro do texto, mas é porque ela era guia turístico. Ela mostrava parte histórica, não os mortos importantes. Não era isso. Tipo, ela mostrava a parte arquitetônica e tal do cemitério lá da Santa Casa. E daí era leve, só que era no cemitério, né? Enfim, já tive várias viagens que eu fui, levei, busquei cemitério, com várias situações diferentes dos passageiros, chorando, triste, feliz, dando gargalhada. Agora, um passageiro que acabou de encontrar a companheira morta numa cama. Que loucura. Ele estava em estado de choque. Depois eu entendi o porquê que ele tremia, o porquê que ele estava aqui estaqueado para trás. Ele estava processando dentro do carro. Tá, Donaldina na zona. Ele estava processando dentro de um carro até que ele conseguiu falar para mim. Tipo, ele não foi de... E o mais louco é que cada um tem até uma reação diferente do outro, né? Não parecia que ele estava chorando, que ele tenha chorado. Agora deve estar em prantos, por exemplo. Agora as fichas dele devem estar caindo e talvez ele esteja em prantos. Mas só estava apavorado, assim, ó, em estado de choque. Muito ruim de ver, sabe, uma pessoa assim. No primeiro momento, juro pra vocês, eu achei que ele tivesse bêbado, porque ele vinha com uma garrafa de uísque na mão. Eu até pensei em não levar ele, juro pra vocês. Mas era um senhor. Eu perguntei a idade dela, 70 anos, a que morreu. Então ele devia estar por aí, né? Disse, não vou deixar esse velho na rua assim, né? Vão levar, só vão tomar cuidado dele. De partida ele jogou a garrafa no banco. Daí eu já fiquei, não sei o que, não, tá lacrado. Eu disse, tá. Dessa aí ele não bebeu ainda. Enfim, muito louco. Pedro, pegar no GNU, levar pra onde mesmo? Donaldina, bairro Santa Teresa, 6h02 da tarde. Tô chegando aqui na Donaldina, bairro Santa Teresa. Passei por um magrão, camiseta do Inter. Eu disse,
Agora são 6h30 da tarde. Alerta pra tranqueira, alerta pra passar longe. E eu tô na região do jogo, então já tem que ser aqui vazio mesmo, se não tocar. É só liberar a nota. Tô no 4.9 desde eu perdi o diamante. Recusei tanta corrida hoje que eu perdi o diamante. Tô ouro agora. Acontece, hashtag acontece. Jogo do Internacional contra o Palmeiras às 9h30 da noite. E alerta pra passar longe, né? Pai do Cacique 891. Nem me viu. Deixa eu ver como é que tá minha taxa aqui, só por curiosidade. Ouro, ok, 42. Eu tava com 56 quando eu comecei o dia hoje. E agora, no final de tarde, cancelei assim, ó. Recusei como se não houvesse amanhã. Porque tava tocando pras pontas com dinâmica curta. Tem que ficar na curta, não adianta, né? Mas tá tudo certo, não perdi os 15% mentiroso ainda mesmo. Só que eu perdi nesse momento é 10% do Abastece Aí. Isso aí talvez faça diferença. Que eu tenho abastecido já faz alguns dias no Ipiranga. E eu vou perder as preferências de região também. Então tem que voltar para esse... Pelo menos pro planeta. Bom, não faz diferença. Ah, sim, meus pontos, né? Deixa eu ver se eu já tenho ponto para ser diamante. Faltam 68 pontos para ser diamante. Estou com 1.232. Tá, mas a platina já me dá 10%? Acho que não, né? Tá, mas 68 pontos eu faço esse final de semana. Enfim, faz parte do processo também. Bah, olha só. Eu aqui e tá 12,25 lá nos PUF, 11 na rodoviária, 13 no CAF. Poder ser vazio isso aqui, pegar a Pai do Cacique em direção ao centro, porque agora começa a vir colorados para cá e motoristas ficam disponíveis aqui numa região que vai sair pouca gente. Teoria do evento, né? Então aqui a demanda é baixa. Apesar de estar com dinâmica agora de 2,50, eu não acredito que toque tão rapidamente. Então deixa eu pegar aqui, não vou nem até parar de Bezo, vou pegar aqui a Dona Augusta, já vou me meter na Múcio e rasgar em direção à Cidade Baixa. Ali na faixa de segurança, né, César? Isso. Tá ótimo já. Boas corridas. Muito obrigado, senhora. Um bom descanso aí. Então tá. E um excelente final de semana. Pra ti também. Obrigado, tchau, tchau. Eu vou pra casa. Ela não sabe disso ainda. Não disse pra ela também, não vem ao caso, né? 19h58, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na Venceslau Escobar. Peguei essa corrida lá na Zona Norte. E eu fiz as minhas contas. Faltam 20 pila, mas eu não recusei e vim embora pra casa. Faltou 20 pila pra meta, mas tá tudo certo. Tô cansado. A semana foi corrida, bem quente. Hoje foi bom, hoje foi bem gostoso. O dia inteiro de corrida, o dia inteiro uma em cima da outra. E tanta corrida, tanta demanda, que trabalhei parte da tarde no 4.9, filtrado 4.9 Comfort,
E mesmo assim, o estagiário conseguiu me derrubar do diamante de tanta coisa que eu recusei. Porque tinha, né? Porque tinha, como sempre tem. O que falta é vergonha na cara muitas vezes pra esse filho da puta. Às vezes repararam, passei pela Beira-Rio agora. Quando eu peguei a corrida, eu fiquei com medo de vir. O Waze mandou pela orla. Eu tava lá na Cairu, eu acho, Brasil, tocou no La Salle São João. Eu trouxe essa senhora, uma professora que estava em reunião preparatória para o início do ano letivo. E daí eu pensei, tá, vamos pela perimetral, né? Mas perimetral é sempre trancado, sempre. Ah, quase peguei. Não sei se é colega. Deixa eu ficar off aqui antes que comece a tocar, não vou fazer mais nada mesmo. O ex mandou pela orla, eu pensei, será que vão pela orla? Eu pensei, tá, mas isso aí era 7h30, passado um pouquinho. O auge do jogo, o jogo é 9h30, o auge da chegada vai ser a partir das 8h30, né? Quando dá aquelas tranqueiras do América. E as tranqueiras normalmente acontecem na Padre Cacique, não na Beira-Rio. Então vamos dar ali. Pensei, né? Eu sozinho conversando comigo mesmo. E quando eu peguei a Castela, a senhora assim, tu sabe, né, moço, que hoje tem jogo do Inter. Pois eu falei pra ela, sim, e tô vindo raciocinando a respeito. Pensando se vale ou se não vale a pena a gente ir por aqui. Mas eu acho que vale, falei pra ela. Então tá, vamos rezar. Então tá, não precisa, eu acho que não precisa rezar. Tá cedo ainda. Tranquilo, movimento normal de final de tarde. Bastante movimento na avenida, é verdade. Mas em relação ao jogo, imperceptível. Não dá nem pra dizer que tinha jogo no Beira-Rio. Pelo menos por enquanto, né? Mas eu acho que... Eu não posso falar mais como gremista. Se fosse gremista, estaria na arena agora. Não, porque eu não estaria. Eu, Daniel... Não estaria na arena agora se fosse Grêmio e Palmeiras. Mas é um jogo bom pra vir, né? Começo de temporada. Enfim. Mas... cada um com as suas prioridades, né? De repente não é prioridade pro torcedor. Até porque choveu. Não sei se tem previsão de chuva ainda pra noite. E talvez o pessoal também já esteja indo todo mundo pra praia, né? Passar o carnaval. Comentei com a senhora. Ela disse, o pessoal já foi pra praia, né? Assim, quinta-feira é nova sexta, né? Eu reparei, né? Na verdade, todo mês de janeiro, que a quinta-feira virou o dia da demandada do pessoal em direção ao litoral, e a sexta, em algumas sextas-feiras, aí parecia feriado. Por que esse arrasto todo? Tô atrás de 2 boca aberta aqui na minha frente, um se arrastando mais que o outro. Um tá puxando o outro, na verdade. Tem 2 carros se arrastando na minha frente, e a Camaquã sem luz. Eu não vou ultrapassar que nem esse carro da Ruder fez agora aqui, porque tá sem luz, pode ser perigoso. Enfim, finalizando então por aqui o dia de hoje. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem isso. Agora eu posso ultrapassar porque agora virou pista única. É assim, ó, tem um Megane, não, aquele outro Symbol carregando um C3. E por isso que tá devagar desse jeito. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem... Sinal verde para mim, motoqueiro vinha na contramão da Otto. Essa Otto aqui eu já falei para vocês, né? Já tive 2 BOs de perder carro aqui. Uma vez o K, que um cara me bateu de frente, um pouquinho mais atrás de onde estou agora. E outra vez aqui na frente, na próxima quadra, entre a Silveiro Soares e a Cavalhada, onde eu afoguei o Gaspar. Cada vez que eu passo aqui eu penso nisso. Vamos passar, como diz o Galvão Bueno, vamos levar as crianças para casa, né? Ele se referia às Ferraris de final de corrida, quando estava tudo resolvido, o placar estava resolvido, que era só finalizar, sem correr nenhum risco. Eu sempre penso nisso quando eu passo na auto. Só vamos ir, né? Só vamos ir de boas. Não que eu não faça isso naturalmente, mas com atenção redobrada. Parece ter um sapo morto enterrado nessa auto, pelo menos pra mim. A hashtag pra tu deixar no comentário, eu tenho certeza que chegou até o final do vídeo, é hashtag cheiro de cola. Lembrei agora, enquanto pensava na hashtag, falando com vocês, daquela senhora que se recusou a viajar comigo. Porque segundo ela, e só segundo ela, eu não senti, ninguém sentiu, ninguém comentou nada, pelo menos. Não levei nenhuma avaliação negativa, então se tivesse realmente alguma coisa muito gritante, pelo menos uma nota baixa eu levaria, ou um comentário de sei lá o quê, porque esse pessoal gosta, né? Esse pessoal gosta de
de achar pelo em ovo. Então lá, hashtag cheiro de cola, deixa aí no comentário que eu vou ter certeza que chegou até o final deste vídeo. Fui.